Queria falar com os senhores sobre, não é diretamente aprender um canto novo, uma nova peça gregoriana, mas falar sobre algo que tem muito a ver. Nós vemos hoje em dia muita gente cansada mentalmente, esgotada mentalmente, e no entanto, o tempo todo procurando, buscando distrações com coisas diferentes, com conteúdos, com vídeos, enfim, assistindo a podcasts ou, enfim, consumindo conteúdos diversos. E, no entanto, esses conteúdos que supostamente seriam para recreação da alma, que seria para distração, na verdade, as pessoas estão se cansando mais a mente. Elas buscam o repouso, não no silêncio, mas em outras atividades da mente, como é de assistir podcasts, ver vídeos curtos, assistir conteúdos diversos, filmes, séries, e quando, na verdade, bastaria fazer um pouco de silêncio. Um pouco de silêncio já ajudaria a resolver esse cansaço. Debaixo de uma árvore, lendo um livro, um pouco de contemplação. E aqui eu nem estou falando necessariamente de contemplações no sentido de oração, no sentido de contemplação sobrenatural, mas não estar ocupando a mente com muitas coisas, mas com uma só coisa, com a leitura de um livro, com uma reflexão, com uma conversa com alguém apenas, sem outras preocupações. Isso bastaria para obter o repouso da alma. E o que isso tem a ver com a liturgia, né? Qual é a reflexão que eu queria propor aos senhores aqui? É que às vezes, né? Às vezes nós que organizamos o canto na liturgia, nós que somos responsáveis pelo canto na liturgia, né, que somos frequentemente incumbidos disso pelo padre, às vezes nós temos a tendência a encher a missa de muitos cantos, de ocupar todos os momentos de silêncio, todos os momentos as lacunas que o padre deixa, ocupá-las todas com canto. E assim a missa fica sem silêncio, a missa fica cansativa, fica mais cansativa, ela fica muito agitada. A Santa Missa precisa nós precisamos que a Santa Missa tenha momentos de oração, momentos de canto, louvor divino, e momentos de contemplação, momentos de silêncio, onde ninguém está cantando nada, a liturgia está se desenrolando lá no altar silenciosamente, e nós estamos aqui do lado dos fiéis, apenas refletindo, meditando os mistérios da fé, meditando o mistério da Santa Missa, meditando no que o Padre está fazendo lá na frente. Então, tenhamos cuidado, a gente precisa ter cuidado, né? Para não transformar a missa tradicional exatamente naquilo que a missa nova se tornou: agitada, barulhenta, extremamente, pouco contemplativa, né? Temos esse cuidado, porque é muito fácil a gente fugir do silêncio por medo do que o silêncio pode nos fazer refletir. O silêncio nos faz refletir nos mistérios da fé, o silêncio nos faz refletir na grandeza de Deus, nas perfeições divinas, e o silêncio nos faz refletir, por contraste, inclusive, na nossa miséria, no nosso pecado, nos faz refletir sobre a nossa vida, nos faz repensar a nossa vida, e o silêncio
ele, portanto, gera na gente um desconforto. Ele gera na gente um santo desconforto. Um desconforto que é salutar. E esse desconforto a gente não pode, a gente não deve evitá-lo. A gente não deve procurar suprimi-lo à força de encher, como dizer, abarrotar a missa de cantos. E claro que os cantos também nos fazem refletir com as suas letras. Por exemplo, mesmo num local, imaginemos aqui uma missão popular, né? Uma missão onde as pessoas ainda não conseguem cantar o canto gregoriano por enquanto ainda. Então o costume é cantar cantos populares em português, né? Em língua vernácula. Claro que os cantos, né, se forem bem escolhidos, nos fazem também refletir, né? Mas para que o canto possa nos fazer refletir, para que nós reflitamos sobre o que está sendo cantado, é preciso que após o canto haja um momento de silêncio, onde aquele canto vai ficar ressoando na nossa mente. Enquanto a gente canta, a gente está louvando a Deus, muito bem. Às vezes, enquanto a gente está louvando a Deus, cantando, já algum ponto, alguma partezinha do canto já nos chama a atenção espiritualmente, nos chama a atenção, já acende um farolzinho, um farol na nossa mente, mas para que a gente tenha tempo de refletir sobre aquele pontinho que despertou, que fez acender um farol na nossa mente, a gente precisa, após o canto, ter um momento de silêncio, né? Um momento em que nem a gente tem que responder nada do que o padre está falando, nem a gente tem que cantar outro canto. Então, reflitamos sobre isso, né? Reflitamos sobre isso. Será que vale realmente a pena a gente suprimir todos os momentos de silêncio da missa com cantos? Será que realmente vale a pena? Será que não seria melhor a gente cantar menos, colocar menos cantos? Colocar cantos, sim. Cantar, sim, sem dúvida. Mas menos. Por exemplo, ali é muito comum, algo que eu vejo muito frequente, no ofertório, né? Na hora do ofertório ali, puxarem um canto, puxa-se um canto, no momento do ofertório, e o canto chegou ao fim, e a escola cantorum continua a cantar, repetindo as estrofes do começo, até o padre terminar o lavabo, enfim, até ele terminar a oração, aquela oração sústipe, depois da qual ele vai dizer Orate Fratres. Então, é muito comum a escola cantorum querer prolongar o canto, repetindo as estrofes, até onde acaba o silêncio, deve acabar o silêncio. E com isso, perde-se um momento em que o canto deveria ressoar na nossa mente silenciosamente e nos fazer refletir sobre Deus, sobre os mistérios da fé, sobre a nossa vida, sobre a nossa conduta, sobre o que a gente precisa melhorar, sobre o que a gente precisa se arrepender mais contritamente, sobre algum pecado que a gente precisa se confessar, que a gente esqueceu, que a gente tem esquecido, sobre uma ocasião de pecado que a gente precisa evitar. Essa reflexão que me veio à mente de fazer com os senhores. Eu estava aqui, levantei cedo para assistir o nascer do sol, inclusive acho que ele já vai aparecer ali, já. Eu acordei, levantei aqui para ver o nascer do sol e após rezar um texto, fiquei em silêncio e me veio essa reflexão, né? A importância do silêncio, né? A importância do silêncio na nossa vida privada, na nossa vida fora da liturgia, mas também a importância do silêncio na liturgia, dentro da liturgia. É preciso haver momentos de silêncio onde não se canta e não se fala nada em voz alta.